Eita, hoje eu esqueci de pegar o fone. Eu espero que não tenha barulho. Espero que meu marido tá pra chegar. Ele chegue em silêncio. Porque eu esqueci de pegar o fone. Mas amém, vamos começar. Olá, tia, bênção. Que prazer te ter por aqui. Faz tanto tempo. Eu sou muito com a minha tia, gente. Sinta-se à vontade, bom dia, boa tarde, boa noite, você que está acompanhando aí de noite. Nós estamos lendo 1 Samuel. Hoje eu acho que é o 15, deixa eu confirmar aqui. Vamos começar a orar. Amém. Ok. Vamos começando. Tá, ontem foi 13h14. O link já tá aqui. Hoje vai ser 15h16. Ontem, gente, eu tava cheia de dor. Não sei se vocês repararam. Tava com uma roupa bem grossa, porque eu tava com frio. Tava cheia de dor. Mas mesmo assim, fiquei aqui 1 hora com vocês, né? Hoje eu vou ver se nós fazemos mais rápido. O link tá aqui no canal do YouTube, caso vocês queiram acompanhar. A live de ontem foi muito boa e essa semana tem sido muito boa. Então, vamos lá. 1 Samuel 15. Vamos orar para começar. Amém? Paizinho, obrigada porque novamente sua graça se renovou nesta manhã. E nós hoje estamos aqui e temos a oportunidade de estarmos aqui vivos. Muitas pessoas não tiveram oportunidade nem sequer de acordar no dia de hoje. Então, hoje, pela misericórdia do Senhor, nós estamos vivos. Muito obrigada. Obrigada porque o Senhor tem nos sustentado, o Senhor tem nos protegido, o Senhor tem guardado a nossa vida e o Senhor tem cuidado de nós. Peço que o Senhor dê ordem aos seus anjos para poder guardar a nossa casa, nossas vidas, nossas famílias, tudo que leva o nosso nome, tudo que é nosso. Envie seus anjos de prontidão na janela, nas portas. Guarde nossas vidas de todo ataque, contra-ataque do inimigo. Que nós possamos estar debaixo das águas do Senhor, debaixo das asas do Senhor, revestidos pelo seu sangue, cobertos pelo seu sangue, escondidos em nome de Jesus. Amém. Amém? O áudio tá bom? Gente, vocês estão ouvindo algum barulho estranho? Se tiver, ignore, porque vocês já sabem, né? Bora lá, começar. 1 Samuel 15. Vamos lá. Vou fazer um resumo para você que chegou agora, para você que não tá acompanhando os anteriores e para você que caiu de paraquedas aqui e nunca leu a Bíblia, nunca ouviu, nunca nada, nem sabe. Deus escolheu um povo para ser um povo dele, que é o povo de Israel. E Deus tirou esse povo do Egito e levou para a Terra Prometida. E aqui nós estamos vendo a transição entre os juízes. Logo depois de Moisés morrer, veio um guerreiro chamado Josué. Josué levou o povo para adentrar dentro da terra, dividiu as terras, morreu e depois veio os juízes. Aí cada juiz liderou o povo de Israel durante um período de tempo determinado. Depois que os juízes começaram a morrer, o povo começou a se voltar contra o Senhor levantou Samuel. Samuel era um profeta, ele foi, na verdade, entregue ao Senhor para servir no sacerdócio, junto com Eli, que era realmente o sacerdote. E Samuel ficou no lugar de Eli, porque os filhos de Eli eram ruins, então os filhos de Eli morreram e nenhum deles seguiram a linhagem sacerdotal. E aí Samuel ficou no lugar de Eli. Samuel foi filho de Ana. Ana era estéril, não conseguia ter filhos. E Ana pediu ao Senhor e disse que se o Senhor entregasse para ela um filho, ela devolveria ao Senhor. E ela teve Samuel e entregou Samuel para o sacerdócio. Então Samuel cresceu dentro da igreja, no caso cresceu dentro do templo, longe da sua mãe. E aqui nós vemos que o povo de Israel rejeitou
Samuel e rejeitou ao Senhor pedindo um rei. Lá no primeiro ou segundo capítulo, eu não lembro, fala que o povo pediu a Samuel um rei para poder ser liderado, assim como os outros povos ao redor também tinham uns reis. E o Senhor falou: Samuel, não fique triste, eles rejeitaram a mim, porque no caso o Senhor era o rei deles. E Samuel fazia o intermédio. Então Deus foi lá e escolheu uma pessoa maior, de boa aparência, que no caso era Saul, e escolheu e separou Saul para Saul governar como rei perante o pessoal. Mais uma coisa que eu estou deixando bem clara aqui para vocês, desde o começo, tá? É que nós temos que tomar muito cuidado com algumas interpretações, porque aqui na palavra do Senhor diz que em momento nenhum o Senhor escolheu, no caso, ele quis que Saul fosse rei. Em momento nenhum. Lê os primeiros capítulos até agora, 15. O Senhor ouviu o povo, ouvindo o povo, ele foi lá e, entre aspas, né, se submeteu, porque o Senhor não se submete, mas ouvindo ao povo, o Senhor foi lá e separou uma pessoa para poder ser rei. Essa pessoa era Saul. Mas em momento nenhum, Saul foi escolhido pelo Senhor, no sentido de querer do Senhor que tivesse um rei. Tanto é que, nos primeiros capítulos que falam sobre o reinado de Saul, Samuel deixa bem claro, ele fala umas 2, 3 vezes, que o povo tinha que obedecer ao rei e obedecer ao Senhor. Se o povo e o rei obedecessem ao Senhor, o reinado ia perpetuar. Porém, na primeira oportunidade que teve, na segunda luta segunda narrada na Bíblia, Saul foi lá e desobedeceu ao Senhor. O que Saul fez? Saul tinha que esperar 7 dias para poder Samuel chegar, fazer um sacrifício e apresentar ao Senhor. Por quê? Para quem não conhece a Bíblia, não conhece o contexto, está perdido. Porque antigamente somente os sacerdotes poderiam fazer sacrifícios ao Senhor. Aí eles eram basicamente um intermédio do Senhor na terra. Então os sacerdotes que se apresentavam perante o Senhor faziam ofertas perante o Senhor. Então Samuel falou para Saul: esperem 7 dias, que em 7 dias eu vou estar lá. Saul temeu o povo, Saul ficou com medo, porque os inimigos estavam ao redor, e ele mesmo foi lá no 7º dia, pegou e fez sacrifício ao Senhor. E aí Samuel falou: por que você fez isso? O Senhor rejeita o teu reino. Isso foi num dos primeiros contos narrados de Samuel e Saul, do reinado de Saul. Então ontem eu estava falando aqui para vocês que, basicamente, né, eu acredito que isso tenha acontecido no primeiro ano do reinado de Saul. No primeiro ano de reinado de Saul, Saul já foi rejeitado pelo Senhor. Porém, mesmo assim, Saul viveu 40 anos como rei. Mesmo assim, Saul foi rejeitado no primeiro ano. Ouvi isso, basicamente, acredito eu que tenha sido no primeiro ano. Saul foi rejeitado pelo Senhor como rei. Mas mesmo assim, Saul reinou 40 anos. Tá? E aí, no primeiro momento que Saul errou e caiu, o Senhor diz: eu rejeito seu reino e vou procurar alguém para mim, segundo o meu coração, vou procurar alguém para mim. No caso, eu tô contando a história para vocês para fazer um resumo. No caso, Saul foi rejeitado pelo Senhor, basicamente no primeiro ano dele. Só que Davi só reina com 30 anos. E Saul reinou 40 anos. Então nós vemos um vácuo aí basicamente de 10 anos. Tá? No primeiro ano de Saul, o Senhor já havia dito que estava procurando alguém, segundo o coração dele. Só que Davi ainda nem tinha sequer existido. Davi ainda nem tinha nascido. E o Senhor lá da eternidade já estava, na verdade, já tinha arquitetado a existência de Davi para vir no tempo certo que deveria vir. Tá? Porque o Senhor não queria um rei, porém o povo queria. E o Senhor alertou 2, 3 vezes que o pessoal deveria seguir ao Senhor, senão eles seriam rejeitados. Então Saul foi rejeitado lá atrás por Deus, basicamente no primeiro ano, e Deus já estava formando Davi lá da eternidade para vir a existir e se tornar rei. E ontem eu até falei que nós não nascemos por qualquer coisa, nós nascemos por um propósito. Então, mesmo Saul governando,
tá? Saul governou durante 40 anos. Aqui diz que Saul já tinha idade avançada, já tinha uma certa idade, então eu acredito que ele tinha mais de 35 para 40 anos, governou 40 anos e Davi só foi rei com 30 anos. Então nós tivemos aí um gap basicamente de 10 anos entre a existência de Davi, entre Davi nascer e se tornar rei. E o Senhor naquela época já estava procurando alguém para ser rei. Então ele já tinha arquitetado desde a eternidade uma pessoa para aquele ofício. Davi nasceu somente para ser rei. Então o propósito de Davi foi ser rei. E agora nós vamos ler aqui, 1 Samuel 15, o que aconteceu, que novamente Saul foi rejeitado pelo Senhor, tá? Vocês estão pegando? Tá tudo certo aí? Me confirma para nós começarmos a leitura. 1 Samuel 15. Deus rejeita Saul, novamente. Porque Deus já tinha rejeitado Saul no 13. Samuel disse a Saul: o Senhor me enviou para ungí-lo como rei sobre o seu povo Israel. Agora ouça a sua mensagem. O Senhor Todo-Poderoso diz: quando os israelitas saíram do Egito, os amalequitas trataram de impedir como se fosse Canaã. Eu vi o que fizeram aos amalequitas. Agora vá, enfrente os amalequitas, destrua-os completamente com todos os seus bens. Não deixe nada com vida. Frisem essa parte, não deixe nada com vida. Mate os homens, as mulheres, as crianças, os recém-nascidos, os bois, as ovelhas e todos os camelos e burros. Saul reuniu um exército em Telaim e eram 200.000 soldados de infantaria e 10.000 soldados de Judá. Depois se dirigiram à cidade de Amalequitas e esperaram no vale. Saul disse aos queneus: afastem-se dos amalequitas, para que não os destrua junto com eles. Vocês foram bons com os israelitas quando saíram do Egito. Então os queneus se afastaram dos amalequitas. Saul lutou contra os amalequitas, os perseguiu desde Havilá até Sur, perto da fronteira do Egito, e os derrotou. Saul, frisa isso. Saul capturou vivo Agag, rei dos amalequitas. Saul lhe perdoou a vida, mas matou o seu povo. Saul e os seus soldados se sentiram mal por terem destruído tudo. Então perdoaram a vida de Agag e ficaram com o melhor do gado, as melhores ovelhas, os melhores carneiros, ficaram com tudo que tinha valor e destruíram o que não tinha valor. Depois Samuel recebeu a palavra do Senhor. Saul deixou de me seguir. Estou arrependido de tê-lo nomeado rei, porque não me obedece. Já é a segunda vez. Samuel ficou muito chateado e clamou ao Senhor durante toda a noite. Na manhã seguinte, bem cedo, Samuel foi ver Saul. Mas o povo disse a Samuel: Saul foi para Carmelo. Ali ele fará um monumento em honra de si mesmo. Peraí, deixa eu voltar aqui o gaguejei. Saul foi para Carmelo. Ali ele fará um monumento em honra a si mesmo. Você já vê que o coração de Saul já estava indo para a idolatria de si próprio. Depois disso, ele irá a vários lugares e, por fim, irá a Gilgal. Então Samuel foi aonde estava Saul, o encontrou, oferecendo daquilo que havia tomado dos amalequitas, um sacrifício que deve ser queimado completamente ao Senhor. Samuel se aproximou de Saul, e este o cumprimentou assim: que o Senhor abençoe. Obedecia aos mandamentos do Senhor. Isso é Saul falando, tá, gente? Obedecia aos mandamentos do Senhor. Mas Samuel disse: então, que barulho é este? Porque eu ouço barulho de ovelhas e de gato. Saul respondeu: os soldados os tomaram dos amalequitas e ficaram com o melhor para sacrificar ao Senhor, seu Deus. Mas destruímos todo o resto. Samuel disse a Saul: espere, deixe-me dizer,
que o Senhor me diz a esta noite. Saul respondeu, está bem, diga-me o que lhe disse. Samuel disse. Bom, aqui nós estamos vendo um contexto de conversa entre Saul e Samuel. Por quê? Porque o profeta geralmente sabe das coisas antes. O Senhor fala antes. Então, nesse quesito, Samuel não sabia o que tinha acontecido, porém o Senhor já tinha falado para ele que ele tinha desobedecido e que era para ir até Saul para falar o que ia acontecer com seu reinado. Tá? Bora lá. Samuel disse, antes o considerava alguém sem importância. Isso é, falando para Saul. Mas depois você se tornou líder de todas as tribos de Israel. O Senhor o escolheu como rei. O Senhor enviou em uma missão e lhe disse, vá e destrua todos os amalequitas, porque são malvados. Lute contra eles até destruí-los completamente. Porque não obedeceu ao Senhor, mas permaneceu com os despojos, fazendo o que não agrada ao Senhor. Despojos gente, tudo que sobrou, tá? Quando você saqueia um reino, na maioria das vezes você saqueia, quer dizer, você mata e você pega aquilo que ficou de bom, assim, de valor. Isso se chama saquear, isso se chama se despojar. Despojar é pegar os pertences ou as coisas de valores do seu povo inimigo e tomar para si. Porque não destruíram completamente, não obedeceu ao Senhor, mas permaneceu com os despojos, fazendo o que não agrada ao Senhor. Saul respondeu, sim, obedeci ao Senhor. Fui para onde o Senhor me enviou, destruí os amalequitas, trouxe o rei Agag, e os soldados tomaram os melhores das ovelhas do gado para sacrificar ao Senhor, seu Deus, em Gilgal. Mas Samuel disse, o que mais agrada ao Senhor? Sacrifícios ou obediência dos seus mandamentos? É melhor obedecer do que sacrificar. É melhor obedecer do que oferecer gorduras dos carneiros. Recusa-se a obedecê-lo. Então é tão mal quanto feitiçaria. Ser teimoso e fazer sua vontade própria é como pecado de pedir conselhos a estátuas e ancestrais. Você se recusou a obedecer a ordem do Senhor. Por isso agora ele recusa aceitar você como rei. Bora lá. Nós ouvimos muito essa palavra, obedecer é melhor do que sacrificar, obedecer é melhor do que sacrificar. E às vezes a gente não entende o contexto de obedecer é melhor que sacrificar, ou não entende o que significa obedecer é melhor que sacrificar. No caso, o obedecer é melhor que sacrificar, todas as vezes que você falar isso, ou ouvir alguém falando isso, é no sentido de, é melhor você obedecer os mandamentos, aquilo que o Senhor diz, do que depois você fazer uma oferta, do que depois você pedir desculpa, do que depois você... No contexto, a maioria das pessoas sacrifício é oferta. O sacrifício era ofertar, era pegar o gado e oferecer ao Senhor. Quando o Senhor fala, é muito melhor você me obedecer do que depois você vir pedir perdão, do que depois você dar uma oferta ao seu pastor, você dar uma oferta para mim, você fazer um voto para mim, você fazer qualquer coisa para mim. É melhor você obedecer do que sacrificar, tá? É esse o contexto, obedecer é melhor do que sacrificar. E aí ele fala novamente que o Saul recusou obedecer ao Senhor. Saul recusou obedecer ao Senhor por quê? Porque ele fez meia obediência. Meia obediência é desobediência. E aqui ele está falando, obedecer é melhor do que sacrificar. Quando você desobedeceu, você praticou pecado de feitiçaria. E quando você é teimoso, é como você pedir conselhos a estátuas ancestrais, é como você ser idólatra. Então, quando você desobedece, você está arriando um despacho, tá? Quando você é teimoso, o que você está fazendo? Você está sendo idólatra, você está levantando um altar para os anjos, para os seus ancestrais. Ele colocou aqui ancestrais, né? Mas você está levantando um altar de estátuas e está perguntando, adorando as estátuas. Então, a teimosia é isso. E a falta de obediência é você tá no mundo espiritual, não tem diferença nenhuma, tá? Você tá arriando o despacho. E aí, às vezes você fala, mas eu nunca fiz macumba. Se você não obedeceu ao Senhor, você tá arriando o despacho, você já foi macumbeiro. Pronto. Se você é teimoso e Deus falou 1, 2, 3 vezes e você não obedeceu, você tá pegando as estátuas
de entidades, e você está se aconselhando com eles, você está adorando ele da mesma forma. Então, crente, você que não obedece ao Senhor, você é teimoso, você é um bruxo, você é um macumbeiro da mesma forma. E aqui o Senhor vai lá e fala: eu recusei o seu reinado. Já tinha recusado lá. Mas dessa vez foi o ponto crucial. Porque até então, o Senhor falou que tinha recusado, mas ainda estava com ele em relação a guerras. Por quê? Porque o Senhor tinha amor pelo seu povo. Por ter amor ao seu povo, o Senhor ainda assim fazia com que Saul vencesse algumas guerras, ainda assim permanecia com Saul em algumas situações de guerra, tá? Então, bora continuar. 24. Então Saul disse a Samuel: pequei, não obedeci os mandamentos do Senhor, nem fiz o que me disseste. Tive medo do povo e fiz caso. Agora peço a você que me perdoe por haver pecado. Venha comigo para que faça culto ao Senhor. Cara, Saul era muito sem noção, na moral. Mas o Senhor disse a Saul: não regressarei com você. Da mesma forma como você rejeitou a ordem do Senhor, ele também te rejeita como rei de Israel. Quando Samuel virou para partir, Saul agarrou a borda do seu manto e este o rasgou. Ele fez assim, Samuel virou, Samuel vestia como se fosse vestido, tá? E ele foi pegar, e aí rasgou. E aí Samuel falou: hoje mesmo o Senhor rasgou de você o reino de Israel. E este será dado a um dos seus amigos que é melhor que você. Quem é o amigo? Quem vai aparecer na história? Davi. Deus é aquele que a glória de Israel vive para sempre. Não mente, nem muda de ideia. Não é como os homens que mudam de opinião. Saul respondeu: está bem, pequei. Ouve isso, gente. Pequei, mas por favor, volte comigo. Demonstre-me algo de respeito diante dos líderes e do povo de Israel. Volte comigo para que eu possa adorar o Senhor, seu Deus. Samuel regressou com Saul e este o adorou o Senhor. E depois disse Samuel: traga-me Agag aos reis dos Amalequitas. Trouxeram-no aprisionado. Mas muito tranquilo, pois estava certo que Samuel não mataria. Mas Samuel disse a Agag: com sua espada tirou os filhos de muitas mães. Agora sua mãe ficará sem filho. E ali mesmo despedaçou diante do Senhor. Depois Samuel regressou a Ramá e Saul foi para a casa de Gibeá. Samuel sentia grande tristeza por Saul e nunca mais voltou a vê-lo. E o Senhor se arrependeu de ter feito Saul rei de Israel. Bora lá. Saul é tão sem noção que Saul pecou contra o Senhor. Ele sabia que tinha pecado contra o Senhor. E ele falou: ai, me perdoa, vai comigo para adorar o Senhor, oferecer sacrifícios de perdão. E ainda falou: perante ao Senhor, vai para que os líderes vejam. Tá aqui. Ele era tão sem noção que a grande preocupação dele era o que as pessoas vão ver dele. Quando Deus já tinha falado que tinha rejeitado ele, mas ele queria mostrar para o povo que ele estava bem, ainda pediu Samuel para ir com eles para que os líderes do povo de Israel pudessem ver Samuel com ele indo adorando ao Senhor, como se tudo que ele tivesse feito fosse aprovado pelo Senhor. Então nós vemos aqui que Saul era uma pessoa que vivia muito de aparência e se importava muito com a opinião dos outros. Por isso que ele foi rejeitado. E aí nós vemos aqui uma linha de tempo, um gap. Lá no começo o Senhor já havia rejeitado Saul. Vemos que passaram-se um tempo e aconteceu essa situação porque já tinham líderes separados, já tinham um contexto de história que estava acontecendo. Então eu acredito que desde o capítulo anterior até esse dia que o Senhor novamente rejeita e fala que vai procurar um amigo, já tenha passado uma linha de tempo, de uns aninhos, e Davi já tinha sido concebido, Davi já havia nascido, tá? Porque a palavra diz: Samuel nunca mais viu Saul. O nunca mais dá menção de tempo, quer dizer que se passaram um tempo.
até esse capítulo agora de 16, que diz que Samuel consagra Saul. Samuel consagra Davi. E Davi era um adolescente. Então nós vemos que já se passaram uma linha de tempo neste contexto. Ok? Estão entendendo? Tá tudo certo? Compartilhem aqui se vocês estão entendendo, se tá tudo certo, para nós continuarmos. Amém? Bora lá, então. Samuel consagra Davi. O Senhor disse a Samuel: até quando vai estar triste por causa de Saul? Eu não quero mais como rei. Leve um chifre de azeite e vá a Belém, ver um homem chamado Jessé, pois tenho escolhido um dos seus filhos para ser um novo rei. Pois tem escolhido, tá? Nós vamos ler um pouco mais lá pra frente. Mas aí nós vimos que já passado-se um tempo entre a primeira rejeição do Senhor como rei, que o Senhor falou que estava procurando, até chegar aqui. Mas Samuel disse: se eu for, Saul ficará sabendo e tentará me matar. E o Senhor disse: vá a Belém, leva um bezerro, diga que vai oferecer sacrifício ao Senhor. Convide Jessé para o sacrifício, e eu lhe direi o que fazer. Ungirá quem eu lhe mostrar. Samuel fez como o Senhor ordenou. Mas ao chegar em Belém, os líderes se assustaram e lhe perguntaram: aconteceu alguma coisa, vidente? Samuel respondeu: não aconteceu nada, só vim oferecer sacrifício ao Senhor. Purifique-se e venham comigo para o sacrifício. Samuel purificou Jessé e seus filhos e o convidou a estarem com ele no sacrifício. Quando chegaram, Samuel olhou para Eliabe e pensou. Deixa eu dar uma pausa, tá? Possivelmente, lá no contexto anterior, nós vimos que Samuel disse que se retiraria e não seria mais o conselheiro do povo, porém ia continuar intercedendo pelo povo. E possivelmente Samuel vivia em um lugar mais afastado, porque aqui diz que Samuel nunca mais viu Saul. Então ele estava afastado, vivia, sei lá, em algum lugar, alguma aldeia afastada, até que ele apareceu e o povo reconheceu por conta disso, porque ele já estava sumido há um tempinho. E aí ele foi para essa aldeia, que é a aldeia de Belém. O pessoal se assustou, justamente porque filhos de Jessé eram da corte de Saul. Então eles reconheceram e sabiam que Samuel já não aparecia há muito tempo. E aí o Senhor falou para ele levar esse chifre para fazer sacrifícios, porque assim ninguém estranharia. Tá, quando chegaram, Samuel olhou para Eliabe e pensou: com certeza esse é o escolhido do Senhor. Mas o Senhor disse a Samuel: Eliabe é alto, é arrojado, mas não presta atenção nisso. Deus não olha as coisas da mesma forma que as pessoas olham. As pessoas só prestam atenção na aparência, mas o Senhor vê o coração. Eliabe não é um homem que eu tenho escolhido. Vou dar uma pausa rapidinho. Isso por quê? Porque lá atrás o Senhor escolheu Saul justamente pela aparência. Escolheu Saul porque Saul era mais alto, era mais forte, era destacado perante ao povo de Israel. Na palavra do Senhor diz que do ombro para cima ele era diferente. Então o Senhor escolheu Saul pela aparência, tá? Não foi pelo coração, foi pelo porte, porque precisava de um rei forte, precisava de um rei de aparência. Todos os outros povos tinham reis, os outros povos tinham gigantes. Então eu acredito, o meu acreditar, que o Senhor escolheu Saul somente pela aparência, pelo porte físico, pela altura dele. Então aqui quando nós vemos que Samuel olhou para o primeiro filho de Jessé, que era alto, arrojado, devia ser forte, né? Arrojado era forte, com certeza, musculoso. Ele falou: ops, deve ser esse. Porque foi o perfil que o Senhor escolheu da primeira vez, Saul. Mas aqui o Senhor fala: não olhe para isso, não olhe para a aparência. Bora lá, 8. Então Jessé chamou Abinadab, seu segundo filho, e este aproximou-se de Samuel. Mas Samuel disse: tampouco é este o escolhido do Senhor. Jessé lhe apresentou Samar,
Mas Samuel disse de novo: nem este é o escolhido do Senhor. Jessé apresentou 7 dos seus filhos a Samuel, mas este disse: nenhum deles é o escolhido do Senhor. Então Samuel perguntou a Jessé: você tem mais algum filho? E Jessé respondeu: sim, tenho um outro filho, mais novo, mas está cuidando do rebanho. Samuel disse: mande trazê-lo. Não começaremos a comer até que ele chegue. Jessé mandou que fosse procurá-lo, seu filho mais novo. Era o mais jovem, de boa aparência, saudável e arrojado. E o Senhor disse a Samuel: este é o escolhido. Levante-se, unja-o. Samuel pegou o chifre de azeite, derramou o azeite no seu filho mais novo, Jessé. Derramou o azeite no seu filho mais novo, de Jessé, perante os irmãos. O Espírito do Senhor veio com poder sobre Davi, e desde aquele dia esteve com ele. Depois Samuel regressou a Ramá. Olá, Priscila, bem-vinda. Bora lá. Aqui nós vemos um contexto de Samuel levou um chifre para poder fazer a unção. Ele ungiu Davi, tá? E eu fico pensando neste contexto. Ele foi ungido rei. Neste contexto, será que os irmãos de Davi, todo mundo sabia realmente o que estava acontecendo ali? Que ele realmente estava sendo ungido para ser um rei? Ou eles viram somente aquela parte de unção como uma parte de, um profeta está vindo aqui, está ungindo ele, e tá como se fosse um mérito, uma questão de honra. Mas no seu íntimo mesmo, eles não sabiam que Davi estava sendo ungido como rei. Por quê? Porque mais na frente nós vamos ver vários contextos de que dá a entender que as pessoas, principalmente os irmãos, não sabiam que Davi ia ser o sucessor de Saul. Que eles estavam vendo esse ato somente como uma unção, uma separação, mas que eles não sabiam realmente como eu posso falar a palavra? A importância. Na verdade, eles não tinham noção realmente da relevância e do que estava acontecendo ali. Que era uma unção para um reinado. Até porque se passaram muitos anos depois. Então, fica esse questionamento. Eu não sei, como eu falei para vocês, não estudei teologia, então eu não sei, não posso dizer essa linha teológica o que diz. Mas é uma indagação minha. Acredito eu, sim, que ele foi ungido ali, ele foi separado ali, mas eu acho que eles, os filhos de Jessé e Jessé, não sabiam realmente no nível de isso é uma unção para a consagração de um reinado. Tá? A minha interpretação. E aí o Espírito do Senhor teve com Davi, e o Davi foi cheio do Espírito do Senhor até então. Bora lá para 14. Subtítulo: um espírito mau atormenta Saul. O Espírito do Senhor abandonou Saul, e o Senhor enviou o espírito maligno que o atormentava. Bora lá. Quando Saul foi ungido, lá atrás, o Espírito do Senhor estava com ele. E a primeira coisa que Saul fez foi Saul ficou forte, matou uma ovelha, matou um bicho, que eu não lembro qual foi, e enviou para todas as cidades, chamando o povo para ir guerrear contra ele. Ele foi apoderado do Espírito do Senhor e começou a profetizar. Tá? Aqui neste contexto nós vemos que, mesmo o Senhor já tendo rejeitado Saul, o Senhor rejeitou Saul, o Senhor ainda estava com Saul. Por quê? Porque no capítulo anterior, o Senhor falou que já tinha rejeitado ele. Mas nós vemos que Saul ainda venceu algumas guerras, vemos que Saul ainda aconteceu algumas coisas. A partir desse momento, nós podemos dizer, que eu não posso falar em qual linha do tempo exata é, que o Espírito do Senhor abandonou Saul. E o Espírito do Senhor enviou um espírito maligno. E aí vem, assim, para quem estuda libertação, no contexto de libertação, às vezes nós nos questionamos muitas coisas, né? Mas aqui na palavra do Senhor diz que até os espíritos malignos são
e podem ser enviados pelo Senhor, porque todos se submetem a ele. Lá em Coríntios, se eu não me engano, fala isso, que todo trono, principado, potestade se submete ao Senhor. Então, o Senhor propositalmente enviou um espírito maligno para perturbar Saul. Tá? O Senhor enviou. E esse espírito maligno atormentava ele. Bora lá, 1 Samuel 16:15. Os servos de Saul disseram: como você sabe, um espírito maligno da parte do Senhor está atormentando. Portanto, se o Senhor ordenar, podemos procurar um músico. Ele irá tocar, e quando o espírito maligno vier sobre o Senhor, dessa forma, o Senhor se sentirá melhor. Saul disse aos seus servos: procure um bom músico e tragam-no. Um dos servos disse: um dos filhos de Jessé, de Belém, sabe tocar harpa. É um guerreiro, valente, prudente no falar e na boa aparência. Além do mais, o Senhor está com ele. Olá, Diana. Bom dia, bem-vindo. Nós estamos fazendo a leitura de Samuel, se quiser acompanhar. Vou dar uma pausa aqui, tá? Olha aqui. Eles sabiam que Davi tocava, tá? E eles sabiam que Davi era um guerreiro valente. Por quê? Possivelmente já se ouviam histórias de que Davi, lá para frente nós vamos ver, de que Davi enfrentava urso, que Davi enfrentou leão, que Davi enfrentou várias coisas. Então isso nos dá a entender que, bom dia, querida, que a vizinhança, o povo já conhecia Davi e já sabia que Davi era valente, tá? Estava aqui, Davi era um guerreiro. Mesmo sendo jovem, mesmo sendo menor, ele era um guerreiro. A fama dele já se espalhava porque ele cuidava das ovelhas. E o pessoal já sabia que o Senhor estava com ele. Porque a partir do momento que ele foi ungido, que nós temos uma linha do tempo que eu não sei dizer qual é, o Espírito do Senhor já se apossou dele. Então ele tocava a harpa, dava para ver que ele era uma pessoa diferente, cheio do Espírito Santo. E aonde ele passava, ele fazia a diferença. Porque senão as pessoas não notariam que o Espírito do Senhor estavam com ele. E também as pessoas não saberiam que ele era um guerreiro valente. Por quê? Porque as pessoas sabem das coisas, contexto. Bora lá. 1 Saul 16:19. Quem tá acompanhando? Ai, desculpa, gente. Saul enviou um mensageiro a Jessé para falar a ele: envie-me seu filho Davi, aquele que cuida do rebanho. Jessé pegou um jumento, um pão, um couro de vinho, um cabrito e enviou a Saul como presente por intermédio de Davi. Davi se apresentou diante de Saul. Saul chegou a apreciá-lo muito e fez dele seu escudeiro. Saul enviou mensagem a Jessé e Davi me causou uma boa impressão, desde que ele fique ao meu serviço. Assim, cada vez que o espírito maligno da parte de Deus incomodava Saul, Davi tocava sua harpa e o espírito ia embora, e Saul se sentia melhor. Bora lá, para nós finalizarmos. Primeiro, lá atrás nós vimos que o Senhor separou a tribo de Levi para poder adorar o Senhor. A tribo de Levi era sacerdócio, mas eram também músicos. Então aqui nós vemos o poder que tem a música, tá? E às vezes nós não entendemos o poder da música e a música pode nos influenciar em muitas coisas. Existem vários estudos sobre a importância da música. E como Davi era músico, tocava harpa e as pessoas sabiam que ele tinha o Espírito Santo, a partir do momento que Saul começou a ficar doido, o pessoal começou a perceber que ele precisava de alguém para estar ali com ele. Por quê? Porque Samuel já não estava mais com ele. Porque ele já tinha sido ignorado pelo seu reino. Então, precisava de alguém com o Espírito Santo para poder ministrar Saul, quando Saul tivesse apossado do espírito maligno. E as pessoas sabiam disso e chamou Davi justamente para que isso acontecesse. E aconteceu. A primeira impressão de Saul com Davi, Saul gostou de Davi, que é óbvio, né? Tocava e deixava de ficar perturbado. E ele pediu para que Davi continuasse na casa dele, a serviço dele. Pediu para Jessé isso. Então nós vemos aí nesse sentido, para finalizar, a importância de nós obedecermos,
Porque a partir do momento que Saul desobedece ao Senhor, o Senhor nega ele, rejeita ele e envia o espírito maligno para poder atormentar ele. Óbvio, já estava arquitetado no plano porque Saul precisava ser rejeitado, negado, e Davi precisava entrar dentro do palácio. E aí nós vemos aqui pontos cruciais, tá? Para nós cristãos mesmo, que nós devemos ser. Ali disse que o Davi era uma pessoa que tinha o Espírito do Senhor, era de boa aparência e sabia falar. Então, uma coisa que eu sempre aprendi muito, eu sempre cobrei muito isso do Wellington, às vezes era até chato. Nós, como cristãos, nós devemos ter boa aparência, porque nós não somos qualquer um. Nós devemos saber nos portar e falar, porque saber nos portar e falar abre portas. E isso levou Davi para dentro do reino. Imagine se Davi fosse uma pessoa qualquer, falasse de qualquer jeito, fosse uma pessoa de qualquer forma. Não ia chamar a atenção das pessoas. Imagine se Davi não tivesse cuidado e zelo com o rebanho do pai dele e protegesse o rebanho do pai dele. As pessoas não iam saber que ele era um guerreiro. Então, nós temos que tomar muito cuidado com a postura que nós tomamos mediante as pessoas. Como nós falamos, como nós nos portamos, como nós nos vestimos, como nós somos para as pessoas. Se as pessoas nos veem como uma pessoa boa, uma pessoa cheia do Espírito Santo, ou o contrário, uma pessoa chata, atormentada, fofoqueira, crente chato, que não sabe falar, que acusa, que julga. Porque é assim que a maioria das pessoas lá fora veem os cristãos. Chato, não sabe falar, julga, condena, e às vezes também a aparência ou se veste igual velha, mas eu sei que é doutrina, ou se veste de uma forma que não condiz que é cristão. Então, tomem cuidado com isso, gente. Tomem muito cuidado com isso. E outra, cristãos que estão dentro da casa do Senhor e não obedecem, não consultam o Senhor. E aí, muitas das vezes acontece de... mas eu nunca frequentei terreiro. Mas a partir do momento que você desobedece ao Senhor, você é igual um macumbeiro. É igual um feiticeiro. Você arria despacho da mesma forma. Então, o pecado de desobediência é como feitiçaria. E o pecado da teimosia é igual a idolatria. Então, às vezes, tem muitos cristãos que criticam o católico, porque católico adora São Jorge, católico adora a Maria, mas você é teimoso e você não dá o braço a torcer, você não faz aquilo que o Senhor faz, você está adorando igualzinho. Então, assim, cristãos, eu tô falando cristão, tá? Você que não é cristão, desculpa. Mas nós temos que tomar muito cuidado com a forma que nós falamos, o que nós falamos, como nós nos apresentamos para as pessoas de fora, tá? Se as pessoas nos veem como uma pessoa boa, que é cheia do Espírito Santo, ou não. E outra, se nós estamos dentro da igreja e nós somos pessoas que obedecem realmente ao Senhor, ou que nós fazemos igualzinho o pessoal que está lá fora e depois ainda temos a cara de pau de julgar o católico, porque o católico adora a santa, temos a cara de pau de julgar o macumbeiro, porque o macumbeiro faz despacho. Cuidado, gente, muito cuidado com a língua, muito cuidado, porque às vezes nós falamos, mas nós fazemos as mesmas atitudes dentro da igreja, tá? E isso não agrada o Senhor. Então, é isso que eu queria falar pra vocês no dia de hoje. Vocês têm mais alguma coisa pra compartilhar, pra comentar? Deixem aqui para nós finalizarmos e orarmos. Muita água. Vocês têm algum comentário, alguma coisa para compartilhar, para falar, o que vocês acham? Que eu gosto de ouvir também. Não? Nadinha para comentar, para compartilhar. É que hoje foi mais duro, né? Desculpa, gente. É isso mesmo. Se vocês não obedecem ao Senhor por integral, obedece ao Senhor parcial, você não obedeceu. Então, não tem como romantizar certas coisas. Para Deus é branco no preto, sim ou não. Que é ruim pra gente. Amém, então? Amém? Vou orar para finalizarmos, tá? A gente já tá aqui quase 1 hora.
Se tiver mais alguma coisa para compartilhar, compartilhe e comenta aqui. Senhor, obrigada pelas essas vidas que aqui estão. Obrigada pela palavra do Senhor. Obrigada porque o Senhor é bom. Obrigada por cada pessoa que aqui esteve. Peço que os anjos do Senhor continuem nos protegendo, nos guardando, nos livrando de todo mal, de todo ataque de Satanás nas nossas vidas. Peço que a palavra do Senhor venha penetrar e venha causar transformações nas nossas vidas. Que nós venhamos aprender a ser obedientes ao Senhor, a obedecer completamente, não parcialmente. Que nós possamos ter intimidade com o Senhor para ouvir a sua voz, entender e reconhecer a voz do Senhor. Quando o Senhor fala conosco, nos dê maturidade, nos dê discernimento, nos dê sabedoria. Permaneça conosco no dia de hoje, em nome de Jesus. Amém. Uma coisinha que me veio agora enquanto eu estava orando é questão de ansiedade. Davi foi ungido pelo Senhor e passado-se muito tempo até ele se tornar rei. E em momento nenhum diz que Davi foi lá e a força quis tomar o reinado, foi lá, se apresentou como rei, foi lá e falou para os seus irmãos que ele era rei. Deus falou, ele foi ungido ao reinado, foi consagrado e pronto, acabou. Então eu lanço essa para você. Imagine, beijo Joana, ótimo dia, bom trabalho, tá? Deus te abençoe. Imagine a mente de Davi em relação a muitas coisas, em relação à ansiedade, em relação à preocupação. E em momento nenhum nós vemos esses relatos. Por quê? Porque ele sabia que o Senhor estava com ele. E o que era dele no momento certo ia acontecer. E nós vemos isso várias vezes lá na frente, quando Davi teve a oportunidade de matar Saul e Davi não matou. Então que nós venhamos acalmar nossos corações, e eu estou falando por mim, em relação a tempo. Às vezes Deus nos deu uma promessa, às vezes Deus falou certas coisas e o tempo passa e não chega e não está acontecendo. Só que entre a promessa, entre a consagração e o reinado, leva tempo. E é Deus tratando a gente, é Deus tratando nossa personalidade. Davi possivelmente foi ungido ou consagrado, ele tinha entre 15 e 16 anos, no máximo 18 anos. E ele foi virar rei com 30 anos. Passaram assim, no mínimo, 10 anos. Mas ele permaneceu ali. Porque ele tinha uma promessa do Senhor. E ele sabia que não ia acontecer com a mão dele. Porque o Senhor já havia falado. Então que nós venhamos nesse dia esperar no Senhor com paciência. Que nossa mente venha estar conectada no Senhor mediante a promessa. Que toda ansiedade, todo espírito de medo, todo espírito de preocupação possa bater em retirada nas nossas mentes e nós possamos descansar no Senhor, sabendo que Ele vai cumprir no tempo certo, porque o tempo dele é bom, perfeito e agradável. A vontade dele é boa, perfeita e agradável. E que toda ansiedade, todo medo, toda preocupação possa ser lançada fora em nome de Jesus. E nós possamos acalmar o nosso coração mediante a palavra do Senhor, em nome de Jesus. Amém? É isso que eu queria falar com vocês. Vocês não têm mais nada para compartilhar, né? Eu vou finalizar. Se vocês quiserem ver lá o resumo ou quiserem anotar, o YouTube tá aqui. O Reino de Deus. Vocês vão lá no YouTube que vai estar tudo estudo. Amém? Amém? Amém, então. Bora lá. Gente, beijo pra vocês, tá? Ótimo dia, tia.